Ai, gente, olha, final do ano é uma correria, né? Todo mundo se preocupando com família, com chegada de parentes, com viagens, uns indo, outros retornando, enfim. Mas é uma época boa. A gente sempre tem que procurar as coisas boas, né? E pessoas também que nos trazem essa energia boa. Faz parte do ciclo da vida, seja no início, no meio ou no final do ano. Segundo bloco do Encontro Saudável, eu tenho uma novidade para vocês. Já ouviram falar em microfisioterapia? Tenho certeza que sim, mas as dúvidas são muitas, não é mesmo? Que técnica é essa que tem trazido resultados inúmeros no tratamento das mais diversas doenças, sejam elas físicas ou emocionais? Para responder essas questões, eu estou aqui com o Dr. Maurício Mohalen, é assim que se pronuncia? Isso mesmo. Valente, ele que é fisioterapeuta, mestre em bioengenharia, microfisioterapeuta, fisiologista e criador da reprogramação biológica. Seja muito bem-vindo, tudo bem, doutor Maurício? Obrigado, Soraya, o prazer é meu. Obrigado por estar aqui. Que bom. Bom, vamos começar falando que técnica é essa, o que é a microfisioterapia? A micro nasceu na Europa na década de 80, né? Ela veio de um estudo de franceses que perceberam que alguns tipos de pacientes eu não tinha condição de tratá-los conversando, né? Então eles perceberam que o sistema nervoso é uma via de mão dupla. Por exemplo, você tem um nervo que faz mexer as suas mãos e você tem um nervo que, se eu tocar algo quente, você sente, ou uma agulha. Então, como a inervação ela é uma via de mão dupla, eles perceberam que era possível atingir o sistema límbico, o sistema emocional. Se você me permite, o sistema límbico é esta estrutura, o cérebro bipartido, né? Nós temos um cérebro trino. Essa estrutura branca é o cérebro límbico das nossas emoções. Certo. E é aqui que a gente atua através de microtoques com no máximo 5 gramas, para tratar exatamente os traumas emocionais, sem você precisar expor o paciente a uma conversa. Muitos pacientes estão inabilitados ou não têm como conversar, não estão numa lucidez, então a micro entra bem para esses tipos de pacientes. Que coisa interessante, né? E a melhora do paciente, doutor Maurício, pode ser auxiliada pela autossugestão? Acho pouco provável. É? Até porque a microfísio, o forte dela não é a conversa. Então é o toque. Então o paciente, você pode fazer uma sessão de micro com qualquer pessoa. E é indicado para vários tipos de técnicas, de patologias, né? Vamos sugerir assim. Só que ele deita e você estimula o corpo. Então eu acredito que a autossugestão aí fica quase nula, porque ele não sabe o que está acontecendo. Perfeito. E quantas sessões são necessárias para se ter um resultado satisfatório? Entendo. A microfísio, ela varia normalmente de 3 sessões, né? Só que nós não tratamos perto. A gente sempre dá um intervalo de pelo menos 1 mês entre uma sessão e outra, né? Às vezes 3 meses. Ah, é? Isso varia muito de paciente? De caso para caso. Tem pacientes que reagem muito bem com uma sessão. Porque os franceses mapearam o corpo, é muito interessante. Eles mapearam o corpo de acordo com a fase da vida. Então tem partes no seu corpo que eu toco que indicam a vida fetal, se você traz traumas dessa época. Tem partes do seu corpo que eu toco e me traz a descoberta de traumas de nascimento, e assim por diante, da sua infância e tal. Então a micro, o que ela tem de muito forte? Ela é uma técnica de diagnóstico, então eu consigo saber exatamente que mês fetal que você teve seu trauma, e ao mesmo tempo que ela é de diagnóstico, ela é de cura. Isso que eu ia perguntar. Bom, diagnosticou, sabe exatamente o que aconteceu ou quando, e o que tem que ser feito a partir daí? Exatamente. Com a mesma variação dos microtoques de 5 gramas, nós atingimos então o sistema límbico, e aí esse sistema límbico libera essas emoções através de reações químicas da sua urina, né, das suas fezes, do seu suor. Tem pacientes que vomitam depois da sessão. Olha só. São todas liberações somato-emocionais, onde aquelas marcas nas memórias celulares, elas vão embora. E tem uma coisa importante para falar rapidinho, que é assim, a micro também trata heranças familiares. Então, se você tem um trauma que você está trazendo do teu sistema familiar, é muito bacana, porque nós também mapeamos o seu corpo nesse microtrauma e fazemos com que você se livre, ajude a você a se livrar desses traumas de herança familiar.
Doutor Maurício, falando assim, é muito minucioso, muito criterioso. Num primeiro momento, talvez fique difícil a compreensão, né? Porque a gente quer resposta, a gente quer entender por A mais B. Como que é feito esse mapeamento, né? Como é que os franceses conseguiram? Quais foram os critérios para fazer esse mapeamento? Quer dizer, numa primeira consulta, num primeiro contato com o especialista, doutor Maurício, as pessoas geralmente têm essas dúvidas? Vocês conversam a respeito disso também? Hoje a minha consulta ela dura 2 horas. Eu passo a primeira hora dando uma palestra, justamente por ser algo muito novo, né, no Brasil. No Brasil isso chegou no ano de 2000 para cá. Então, 2003, eu sou da 2ª turma de microfisioterapia do Brasil. Então, assim, é muito recente, 2003. Então, eu me preocupo muito em palestrar, explicar de onde vem para o paciente. A sessão ela acontece deitada, com os joelhos flexionados sobre a maca, e ali nós vamos mapeando. Então eu explico, eu falo de onde veio, qual é a proposta fisiológica do método. Isso aqui é tudo científico. Né? Um microtoque que eu faço no corpo da pessoa, um microtoque, ele é sentido pelo sistema neurológico. Isso tem uma reverberação. É importante dizer assim, que na verdade a cura é intrínseca. A cura vem de dentro para fora. As técnicas elas só são um caminho, né? Um caminho que nos ajuda a encontrar respostas para o empoderamento e a autocura. Como a comunidade científica encara a microfisioterapia, doutor Maurício? Hoje está bem melhor. É porque no Brasil, a pesquisa científica, eu que sou mestre em bioengenharia, é o que acontece. O Brasil só dá valor para pesquisa com número. Eu preciso apresentar números. Na Europa, na Austrália, tem um banco de dados chamado PEDRO, um banco científico, que é só evidência clínica. Então, evidência clínica é assim, eu tenho um número altíssimo de pacientes por amostragem. Então, eu acredito, né, que uma técnica tal pode te fazer bem. Uma técnica, vamos falar, que eu não consigo mensurar ela em número. Então, eu aplico em você, aplico no outro, aplico no outro, aplico no outro, aí tem o grupo controle, tal. Aí eu vou vendo o resultado disso tudo. Então, o francês, o alemão, a Austrália, eles trabalham muito com evidência clínica, que é uma pesquisa que não tinha muito valor no Brasil, e agora vem se abrindo a esse tipo de trabalho. Olha que interessante. E quais problemas a microfisioterapia, alguns exemplos, até para as pessoas entenderem um pouco melhor, elas podem aliviar? Problemas de insônia, são muito ligados à vida fetal. Problemas de nascimento, por exemplo, alguns problemas respiratórios, tem muito a ver com o nascimento. E é assim que a gente vai colhendo as informações e mapeando. É uma técnica muito calma, muito tranquila, o paciente deita. Eu fico pensando aqui, enquanto você está falando, hoje a gente vive um problema seríssimo, né? Até 2020, os números estão aí, até 2020, a causa número 1 do afastamento, do motivo de afastamento do trabalho vai ser a depressão. Até 2020 isso é categórico, né? E hoje a gente já tem, hoje é o 2º motivo de afastamento do trabalho no Brasil, né? Só perde para a LER. Pessoas com problemas emocionais, nesta ordem, ou das doenças mentais, falando aí de bipolaridade, síndrome do pânico, esse tipo de perfil de paciente você tem recebido? Existe uma resposta positiva da microfisioterapia nesses casos? Com certeza. Por quê? Porque o que é uma depressão, né? Uma depressão, ela sempre se instala no hemisfério direito. O cérebro, ele funciona assim, o hemisfério direito, né, aqui está à frente, pessoa olhando para mim. Então, aqui é o hemisfério direito, aqui é o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é o hemisfério da depressão. O hemisfério esquerdo é o hemisfério da mania, das ações. Tá? Então, toda a depressão ela se instala por conflitos de território. Então, dinheiro, amores, desamores, ameaças. Isso que gera muito processo. Território, que é bexiga. Então, assim, todos os problemas de depressão têm a ver com território. Então, quando um paciente senta e fala assim, olha, eu estou depressivo, a primeira pergunta que eu faço é desde quando? E ela me dá uma data. A partir dali, vamos dizer que foi na vida adulta que ela foi depressiva. Eu vou, nesta data, encontrar um evento. E aí, através da micro, a gente faz a limpeza corporal que a gente fala, através desses microtoques, né? Nessas poucas gramas, para atingir o sistema límbico, que é o sistema emocional. Olha só, gente. Bom, uma outra dúvida, doutor, com relação ao tratamento da microfisioterapia. É possível fazer esse tratamento simultaneamente com outros tipos de tratamento ou não é recomendado? Não, perfeito. A nossa terapia ela é uma terapia complementar, alternativa.
nós jamais denegrimos qualquer outro tipo de terapia. É mais um recurso para o paciente, né, no seu processo evolutivo. A gente só ressalta que eu, particularmente, tenho uma tendência a acreditar que o mundo está caminhando para esses tipos de terapia. Para terapias que faz a pessoa entender o universo dela todo, e não apenas partes. Por isso que eu gosto muito da microfísio. Foi talvez a primeira técnica que me abriu portas e janelas, eu digo tudo, né, para esse mundo de terapeuta. Mas depois fiz outras formações, criei uma outra técnica, reprogramação, mas tudo neste caminho. O caminho do ser humano integral, né? Tá certo. É como a gente estava comentando antes, né? Exato. Uma técnica, uma nova técnica, um novo procedimento, um novo estudo, ele claro que vai gerar, vai se expandir, né? A pessoa vai querer estudar mais, saber mais, a gente não detém todo o conhecimento, né? Isso Com aí certeza. É vasto, né? Quizá a gente possa realmente saber uma pequena parcela aí para aliviar as dores do mundo e as doenças. Perfeito. Doutor Maurício, 2016 foi um ano bom, o que você espera de 2017? Eu acredito que foi um ano bom. Eu acho que para o mundo foi um ano bom. Mesmo esse caos que passamos aí na política, eu estudo a mecânica quântica, gosto muito do estudo da física, e é sempre depois do caos que a gente se transforma. Primeiro o caos, depois a ordem. É a ordem, é lindo isso. Então eu acho que o país... Olha, tomara, porque tá feio. A gente sofre, né? A gente sofre, quando chega o caos a gente sofre. Mas tem gente que consegue se despertar sem caos, outros não. Então eu estou bem feliz, eu acho que foi um ano muito produtivo. Que bom. Então 2017 só coisas boas. Eu acredito. Né? Mudanças. Olha, muitíssimo obrigado por sua presença. Numa outra ocasião, o Dr. Maurício vem para falar sobre reprogramação biológica. Será um prazer, agradeço muito o convite. Tá bom? Obrigado, querido. A gente vai para o rápido intervalo comercial, mas na volta tem coisa boa. Só espera, vocês vão ver. Até já.